Amém? Nessa noite nós estamos aqui para mais um tempo, para receber mais de Deus, para sermos ministrados pela presença do Senhor. E eu gostaria hoje, mesmo sentados, que você curvasse a sua cabeça e nós possamos orar, entregar esse momento que é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós queremos nessa noite te honrar, nós queremos nessa noite engrandecer o teu santo nome e queremos te convidar, Senhor. Sei que o Senhor já está neste lugar, que o Senhor possa continuar, ó Deus, trabalhando neste lugar, trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui e precisamos ouvir a tua voz. Que a tua presença, Senhor, venha e penetre no mais profundo do nosso coração. Que a nossa mente possa estar voltada para ti e que o nosso coração, Pai, possa estar sensível à tua voz. Nós queremos te louvar e te agradecer. Fala ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa e ela tem o poder de mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Amém? E eu particularmente, eu não nasci em um berço cristão. Como muitos aqui também eu acredito que não nasceram. Mas um dia tiveram a oportunidade, o privilégio de se encontrar com Jesus. E quando você teve esse encontro com Jesus, a sua vida e a sua história mudou. Não é verdade? E eu tenho uma família que todos assim me inspiram, mas aqui a família do Luciano é um exemplo que, através da vida do Luciano, através do encontro que ele teve com Jesus, toda a família dele, toda a casa dele, uma família que era alcoólatra, não é verdade? Vivia de festa em festa todo final de semana, e através de apenas uma pessoa que Jesus alcançou, toda a história da família foi restaurada, foi mudada. Tem a história da Regina e do Sérgio também, que foi junto comigo ao encontro com Deus, que Deus mudou a história deles, mudou a história da família, do casamento principalmente. Regina era católica roxa, né? E aí Jesus entrou e mudou a história da Regina e do Sérgio. Regina até batia no Sérgio, brincadeira. Brincadeira, gente, tô brincando. Mas Jesus mudou. Eu também. Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje tiveram um dia a oportunidade de conhecer a Jesus. E quando você conheceu a Jesus, a sua vida e a sua história mudou. Mas assim, a nossa caminhada com Jesus, o primeiro momento que nós nos encontramos com Ele, nós temos a oportunidade de mudar. Só que essa mudança não pode ser só aquela mudança. A nossa vida, ela tem que continuar mudando dia após dia. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós nos entregamos para Jesus. E eu particularmente, eu vim com a bagagem do mundo. Eu não era cristã. Então eu vim com a bagagem do mundo, eu vim com as características da minha família, eu vim com muitos vícios. E quando eu me encontrei com Jesus, Ele começou a lapidar o meu caráter, Ele começou a trabalhar a minha vida, mudar a minha vida e a minha história. E é assim. E nós como cristãos, nós precisamos entender que a nossa caminhada com Jesus é uma mudança diária. E o tema da nossa palavra hoje é coragem para mudar. Talvez você fale, pastora, mas eu já mudei. Será? Será se você já está 100%? Tem um homem na Bíblia, Enoque. Ele andava com Deus. E por ele andar com Deus, ele era tão perfeito que ele foi levado para a glória. Então nós precisamos chegar nesse nível. Então nós entendemos que a mudança que nós devemos é na caminhada. Diariamente nós vamos dando passos e através desses passos a nossa vida e a nossa história é mudada. Só que para vivermos essa mudança diariamente nós temos que ter uma pessoa. Essa pessoa precisa estar no centro da nossa vida. E eu quero contar hoje para vocês a história de um homem que está no livro de Lucas, capítulo 19, que está no versículo 1 até o 10. Quem quiser abrir, pode abrir, por gentileza. E esse homem, a história desse homem, era um homem que não conhecia Jesus. Assim como muitos aqui, assim como eu antes, não conhecia Jesus. E o nome deste homem é Zaqueu.
lá no livro de Lucas 19, a partir do capítulo 1, que diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Então a missão, aqui nós vemos um homem, a história de um homem, um publicano, o chefe dos publicanos, Zaqueu. E esse homem, ele era um homem rico, ele era um homem que ele era bem posicionado na sociedade. Era um homem que não tinha necessidade de nada, mas certo dia ele estava ali passando pela cidade e Jesus estava passando por Jericó. E a Bíblia conta que Zaqueu era um homem pequeno, baixinho, né, bem baixo. E aquela multidão chamou a atenção de Zaqueu. Ele era um homem, ele era rico, ele era bem posicionado, porém ele não conhecia a Jesus. Zaqueu, ele tinha tudo, não é verdade? Ele tinha tudo. Eu acredito que Zaqueu ele não tinha falta de nada, mas havia uma necessidade no coração de Zaqueu, a pessoa de Jesus. Quantas pessoas são bem-sucedidas, mas não são felizes? Não é verdade? Tem tudo em sua volta, mas falta algo no seu coração. Porque quando nós não conhecemos a Jesus, existe uma falta dentro de nós. Um vazio emocional que nós tentamos preencher com amizades, com festa, com dinheiro, mas isso não supre o vazio dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Talvez você está dentro da igreja, mas tem dia que você acorda com esse vazio, com essa falta dentro de você, e você precisa entender, deve ligar a antena e falar: uai, se eu sirvo a Jesus, não era para me estar sentindo essa falta, esse vazio. E porque quando Jesus entra na nossa vida, o nosso coração é preenchido. E Zaqueu, esse homem, ele tinha tudo suprido na sua vida, ele estava bem na sociedade, mas ele não conhecia a Jesus. E dentro do coração dele havia uma necessidade de mudar, havia uma necessidade de mudança. E aqui nós vamos aprender hoje algumas lições com a vida de Zaqueu. O que Zaqueu precisou fazer para alcançar a grande mudança na sua vida? E a primeira coisa que Zaqueu precisou fazer, ele precisou superar as suas limitações. Quais eram as limitações de Zaqueu? Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele estava passando e ele observou aquela multidão, porque aonde Jesus estava, havia multidão. Onde Jesus estava, havia um alvoroço, as pessoas queriam ver o que estava acontecendo, porque Jesus, onde ele passava, ele curava, ele restaurava, ele ressuscitava. Então as pessoas ficavam, aquele alvoroço todo, e não foi diferente quando ele estava passando em Jericó. E havia uma limitação na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era pequeno, mas nem isso impediu Zaqueu de alcançar o objetivo dele. Quando Zaqueu estava passando, quando viu aquela multidão, ele falou: o que está acontecendo? Sabe quando você está passando em algum lugar e você vê aquela multidão, o ser humano já é assim, né? Já liga a anteninha e fala assim: o que está acontecendo naquele lugar? Eu quero saber. E com Zaqueu não foi diferente. Ele procurou saber o que estava acontecendo. E ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar. Então, Zaqueu, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ver Jesus. Ver Jesus. Se você quer viver uma mudança na sua vida, você precisa hoje superar as suas limitações. As limitações de Zaqueu era a estatura. Ele era baixo, ele era pequeno.
Ele estava ali por trás, cercado de uma multidão. Por mais que ele ficasse nas pontas dos pés, ele não ia conseguir atingir o objetivo dele, que era ver Jesus. E talvez você está da mesma forma. Tem muitas coisas para você alcançar, mas você está preso às limitações. Qual é a limitação que está te prendendo? Quais as limitações que está te impedindo de você ir além? Quais são as limitações? Você tem tudo para ir além, mas sempre tem algo te puxando para trás. Quando você pensa que está indo, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir, agora eu vou alcançar. Sempre existe alguma coisa para puxar você para trás. E hoje eu quero te falar, você precisa vencer essas limitações. Seja elas quais forem, você precisa vencer. Porque enquanto você deixar essa limitação, qual é a limitação? Talvez é o medo, talvez a insegurança, talvez é a falta de perdão, você não consegue perdoar. Você está preso a ressentimentos do seu passado. Talvez é a amargura, está dentro da sua alma, não está exposta, mas está dentro da sua alma. Talvez é a amargura, o rancor, e você fica rindo, né, para todo mundo, mas dentro de você, você está preso. Há uma limitação dentro de você que não deixa você ir além, que não deixa você romper, que não deixa você crescer. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer te ajudar. Ele quer fazer com que você vença essa limitação. Essa limitação, talvez a inconstância, você tem muita vontade, você começa, mas você nunca termina o que você começa. Talvez é uma debilidade que você tem, uma limitação na sua fala, e por isso você se prende. Nós temos um homem chamado Moisés, que ele era um homem que também tinha uma limitação. Qual era a limitação de Moisés? Ele era um homem gago. E ele, quando ele foi chamado por Deus, foi o primeiro obstáculo que ele colocou. Deus, Senhor, eu não posso falar diante de Faraó, porque eu sou um homem de pouca fala. E Deus ficou insistindo com Moisés, insistindo com Moisés, insistindo com Moisés. Só que Moisés, ele não quis vencer aquela limitação. Embora Deus falasse, não foi eu que criei a tua boca, Moisés. Não foi eu. Mas Moisés, ele não quis vencer a limitação. Diferente de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha uma limitação e ele estava disposto a vencer. Quem você é nessa história? Você é um Moisés que não quer vencer a limitação, que quer ficar ali preso? Ou você é Zaqueu, que está ali disposto a vencer as suas limitações? Porque para você viver uma mudança na sua vida, seja ela qual for, você tem que estar disposto a vencer as limitações que está te prendendo. Talvez você fale, eu não sei qual é essa limitação nesse exato momento. Peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te mostrar e Ele vai te revelar qual é a limitação que está te prendendo. A segunda coisa que eu aprendo com a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele teve atitude. Fala para essa pessoa que está do teu lado para ela acordar. Zaqueu teve atitude. Zaqueu estava ali, venceu a sua limitação porque ele era um homem de pequena estatura. E ele teve o quê? A atitude de subir em uma árvore. Gente, olha que tremendo, ele subiu em uma árvore. Olha só, ele era um homem de pequena estatura. A Bíblia fala que ele era um homem rico. Ele era um homem bem posicionado socialmente, ou seja, diante daquela situação, no lugar de Zaqueu, muitos ricos iam dizer, é apenas um homem, para mim tanto faz como tanto fez. Mas Zaqueu, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar dele. Zaqueu não se prendeu à limitação dele, que ele era pequeno, mas ele teve a atitude. A Bíblia fala que Zaqueu subiu em uma árvore e começou a observar quem era aquele homem que estava fazendo aquele movimento todo. Você quer viver a mudança na sua vida? Então você precisa ter atitude. Enquanto você ficar parado, apenas observando o movimento, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua casa, na sua história. Você precisa se mover. Talvez você está dentro de uma empresa e está lá o cargo de gerente. Aí tem um abençoado lá que se destaca mais que você. Aí você fica parado. O que vai acontecer? Quem é que vai chegar à gerência? É aquele que está fazendo alguma coisa ou é aquele que está de braços cruzados? Você precisa
ter atitudes. Zaqueu, ele não só teve atitude, mas ele também foi uma pessoa ousada. Então você precisa ter atitude para você alcançar os objetivos da sua vida, para você viver uma mudança. Não se prenda às limitações e tenha atitude. Não se ache velho demais para conquistar algo grande na sua vida. Não se ache, eu não tenho um grau de escolaridade o suficiente para alcançar algo na minha vida. Não, é momento. Você está vivo? Está respirando? Está respirando? Vê se você está respirando. Está respirando, então você está vivo. Então você tem a oportunidade hoje de mudar a sua história. Você tem a oportunidade hoje de escrever a sua história. Talvez você viveu uma frustração na sua vida e essa frustração te prendeu até hoje. Você está preso a ela. Você está paralisado. Mas hoje você precisa abrir mão dessa frustração e começar a viver o sobrenatural de Deus, o que Deus tem para a sua vida. Se Zaqueu tivesse ficado ali, só observando a multidão, nada teria acontecido na vida de Zaqueu. Ele tinha sido apenas mais uma pessoa. Você quer ser mais uma pessoa nesse mundo, nessa terra? Sendo que Deus nos chamou para fazer coisas grandes, sendo que Deus colocou o Espírito dele sobre as nossas vidas para fazer coisas grandes. Talvez você tenha sonho de ser pastor, mas as limitações e a falta de atitude te prende e te aprisiona. Então hoje, comece a viver o plano de Deus, a vontade de Deus. Zaqueu, ele foi notado, por quê? O que aconteceu logo em seguida? Depois que ele subiu na árvore, ele estava lá, a Bíblia fala que Jesus passou por aquele lugar. E quando Jesus passou, Jesus observou e viu Zaqueu naquela árvore. Por que Zaqueu foi notado? Porque ele teve atitude. Então hoje, o Espírito Santo quer sacudir a sua vida. O Espírito Santo, ele quer te lembrar por que ele te colocou nessa terra. E ele quer te dizer, meu filho, tenha atitude. Porque enquanto você ficar parado, nada vai acontecer. Você quer tanta mudança, só que você não faz nada para ela acontecer. Vamos dar um exemplo simples. Eu vou, final de ano, geralmente as pessoas falam assim, não, próximo ano eu faço, próximo ano eu entro na academia, próximo ano eu vou fazer dieta, próximo ano se eu gosto de música, eu vou fazer aula de música, próximo ano eu vou fazer inglês, sempre é para o próximo ano. Aí entra o próximo ano e nada acontece. Próximo ano eu vou entrar na academia, passamos a fazer vários planos. Só que quando chega o momento da ação, do agir, nada acontece. E aí você olha para a sua vida e você fala, poxa, nada acontece na minha vida. Por que a minha vida está dessa forma? Aí você tem que analisar, você está fazendo o que é para fazer? Você está cumprindo o que é para cumprir? Porque muitas vezes nada acontece, é por falta da nossa ação. Nós sabemos o que tem que fazer, mas não agimos para que isso venha a acontecer. Então hoje, comece a falar menos e comece a agir mais. Faça, não espere. Não espere que desça um anjo do céu e faça o seu propósito. Não, faça. Desenvolva a vontade de Deus, desenvolva o plano de Deus, cumpra o chamado de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Não fique esperando que as coisas caiam do céu, porque nada vai cair. Mas quando você se colocar de pé e você começar a se mover, o milagre vai acontecer. Nós podemos olhar muito bem lá quando estava na travessia do Mar Vermelho. O povo do Egito estava sendo, o povo de Israel saíram do Egito e estava indo em direção à terra prometida. E quando eles estavam ali, eles se depararam com um obstáculo. Qual era? O Mar Vermelho. E a Bíblia conta que do primeiro momento o coração de Faraó foi movido para liberar o povo do Egito. Só que quando o povo saiu do Egito, Deus mudou o coração de Faraó. E o povo estava ali, quando eles se depararam com aquele obstáculo, os soldados do Egito começaram a vir em direção. E o povo de Deus, eles se viram ali acuados naquela situação.
O que nós vamos fazer? Um mar estava diante à frente ali, não tinha como atravessar, e o exército de Faraó estava se aproximando. E muitos começaram a murmurar, muitos começaram a reclamar. E Moisés estava ali à frente daquele povo. E o que Moisés fez? A Bíblia fala que Moisés orou. A ação. Se Moisés tivesse sido deixado ser controlado pela murmuração, o que ia acontecer? Aquele povo ia morrer. Foi isso que ele orou, falou: estende a mão, estende o cajado, e o mar vai se abrir. E foi isso que aconteceu. O mar se abriu e o povo passou. Mas por que esse milagre aconteceu? Porque Moisés, ele teve uma ação. Nós queremos que os milagres aconteçam na nossa vida, mas não queremos agir para que esses milagres aconteçam. Nós precisamos hoje entender que precisamos nos mover para que o milagre aconteça. Amém? A outra atitude que nós podemos ver aqui na vida de Zaqueu, ele foi um homem obediente. Ele estava ali em cima daquela árvore, e Jesus, passando por ali, olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero ir para a tua casa, hoje eu vou ficar na sua casa, Zaqueu. E a Bíblia fala que imediatamente, quando ele ouviu aquele comando de Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele simplesmente desceu daquela árvore e foi com alegria receber Jesus. Amém? E eu preciso agora de 2 voluntários, Luciano e o Johnny. Vem aqui na frente. Luciano é mais baixinho, então ele vai ser o Zaqueu. E o Johnny representa Jesus. Zaqueu, recebe Jesus na sua casa? Jesus chegou, Zaqueu. Então, está aqui Zaqueu e Jesus. Zaqueu, como é que você está tendo a sensação de Jesus dentro da sua casa, Zaqueu? Maravilhado? Cadê o sorriso? Alegria, meu Deus. E ali estava, gente, Zaqueu dentro da sua casa com Jesus. E os homens daquela cidade olhavam e começavam o quê? A murmurar, a reclamar. Como é que o pecador Zaqueu leva Jesus para dentro da sua casa? Olha o que aconteceu. Zaqueu, ele foi obediente. Por ele ser obediente, ele recebeu a maior de todas as bênçãos que pode existir: Jesus dentro da sua casa. Quando nós temos um coração obediente, Jesus vem estar dentro da nossa casa. E a Bíblia fala de algo muito interessante. Casa, o que representa casa? Lar, família. Ali Zaqueu estava tendo a oportunidade de ter uma conversa com Jesus. Zaqueu começa a conversar com Jesus. Então, Jesus, o que eu roubei, vou devolver em dobro, e metade do que eu tenho, eu vou doar aos pobres, por todo o mal que eu fiz. E daqui pra frente agora eu quero ser um novo homem. Glória a Deus, gente. Amém? O que aconteceu aqui? Quando Jesus entrou, quando Jesus entra dentro da nossa casa, é impossível a nossa vida continuar do mesmo jeito. A mudança verdadeira está na pessoa de Jesus. E quando Zaqueu, só em Zaqueu, tem a presença de Jesus dentro da sua casa, ele foi tão constrangido, que no seu coração, Jesus, ele não falou nada para Zaqueu. Jesus, ele não apontou Zaqueu: Zaqueu, você é um pecador. Zaqueu, você roubava do povo. Zaqueu, eu quero que você entregue tudo de volta. Jesus falou isso, gente? Jesus não falou. Jesus, ele apenas entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu, a história de Zaqueu começou a ser mudada e ser transformada. Nós queremos viver a mudança, mas nós não queremos que Jesus esteja dentro da nossa casa. Nós queremos viver coisas grandiosas nessa terra, mas nós não queremos a presença de Jesus dentro da nossa casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, representa o quê? Um relacionamento. Zaqueu, ele teve a oportunidade de conversar com Jesus e expressar quem ele era. Então hoje, se você
viver uma mudança dentro da sua vida, dentro da sua casa. Primeira coisa, Zaqueu, ele foi obediente. Ele ouviu a voz e comando de Jesus. E ele obedeceu, desceu e recebeu Jesus dentro da sua casa. Será se Jesus está dentro da sua casa? Será se Jesus está morando dentro da sua casa? Essa casa simboliza o nosso coração. Porque Jesus, ele não quer simplesmente estar lá do nosso lar físico. Jesus, ele quer estar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E o que gerou essa mudança dentro da vida de Zaqueu? A Bíblia fala que houve um arrependimento na vida de Zaqueu, porque a presença de Jesus estava dentro da casa dele. E hoje, essa presença, quando Jesus entra no nosso coração, é impossível continuarmos sendo as mesmas pessoas. Se você continua sendo, obrigada. Se você continua sendo a mesma pessoa todos os dias, porque Jesus não está dentro da sua vida, Jesus não está dentro do seu coração, porque a casa de Zaqueu representa o nosso coração. Então você, para viver hoje como uma pessoa diferente nessa terra, você precisa deixar Jesus entrar dentro do seu coração. Você precisa deixar Jesus acessar os cômodos que você não quer liberar para Ele acessar. Quantos cômodos ocultos existem dentro de você? Quantos quartos que você... Não, Jesus, que representa a sala. Mas Zaqueu ficou tão constrangido que ele liberou seu coração para Jesus. Mas talvez você liberou a sala para Jesus, mas você não está disposto a liberar os quartos, aonde existe coisas ocultas, embora Jesus saiba de tudo, porque a Bíblia fala que ele vê. Ele sabe de tudo que está dentro do nosso coração. Ele sabe de tudo que precisamos mudar. Ele sabe de tudo que precisamos tirar da nossa vida. Mas Ele jamais vai invadir. Ele vai apontar. Mas quem vai tomar a decisão, ter a decisão de tirar isso, somos nós. Então, se Zaqueu tivesse recusado a presença de Jesus na sua casa, ele ia continuar do mesmo jeito, da mesma forma. A multidão ia passar, Zaqueu ia descer daquela árvore e ele ia continuar do mesmo jeito, sendo apenas um publicano. Só que a Bíblia fala que, através da atitude de Zaqueu, houve salvação dentro da sua casa. Por que que Jesus e a Bíblia fala casa? Porque a salvação não veio só para Zaqueu. A salvação veio para a casa de Zaqueu, para a família de Zaqueu. Você já chegou a pensar que através da sua vida, Jesus quer salvar a sua casa? Jesus quer salvar a sua parentela? Você já pensou nisso? Quantos livramentos a sua família já recebeu por causa de você? Por amor a você. Porque a Bíblia fala que Deus nos ama de tal maneira. E esse amor que Ele tem por nós alcança e protege a nossa casa, protege a nossa família. Então você é o canal que Deus quer usar para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua família, da sua casa. Só que para isso você precisa estar disposto a deixar Jesus entrar na sua casa, a sentar com você. E o incrível é que Jesus, Ele não quer só entrar dentro da sua casa, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Quanto tempo faz que você não senta com Jesus? Zaqueu está aqui, ó, sentado com Jesus, conversando. Pode conversar aí à vontade. Então Zaqueu está aqui, conversando com Jesus. E muitas vezes nós achamos que ter um relacionamento com Jesus é algo não, é algo simples. Você só precisa sentar e abrir o seu coração para Jesus. Zaqueu está aqui sentado, abrindo o seu coração para Jesus, falando quem ele era, expondo a pessoa que ele era, os erros que ele fazia. E hoje, com a agitação, com a correria do dia a dia, você sequer tem tempo para sentar com Jesus. Você sequer tem tempo para conversar com Jesus. Você levanta, Senhor, obrigada por esse dia, abençoa esse dia em nome de Jesus, amém. Sai e vai trabalhar. Você sequer parou para perguntar: Jesus, o que o Senhor quer me falar hoje? Jesus, fala comigo hoje. Hoje eu não quero falar nada, Jesus. Hoje eu quero só te ouvir. Hoje eu quero só ouvir a tua voz, Jesus. Talvez você está num dia mau. Você tem a oportunidade de sentar com Jesus e dizer assim: Jesus, senta aqui do meu lado, porque hoje eu quero só chorar. Jesus, deixa eu colocar aqui minha cabeça no teu colo. Jesus, a Bíblia fala que Ele é 100% Deus e 100% homem.
Ele veio ao céu por meio da Virgem Maria. E ele é homem, ele é uma pessoa. Ele não está aqui fisicamente como um homem, porque a Bíblia fala que ele morreu e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Mas ele também nos deu uma promessa. Qual é a promessa? Que nós não iríamos ficar só. Ele iria enviar o Espírito Santo para ficar conosco, para ser o nosso amigo, o nosso consolador. Hoje você pode sentar e conversar com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então você pode sentar e conversar. Relacionamento com Deus é você chamar Ele para ter uma conversa. Deus, Ele quer ser o teu amigo. Deus, Ele quer saber como foi o teu dia. Deus, Ele quer saber quais são as tuas limitações, embora Ele saiba qual é. Mas Ele quer ouvir de você. Ele está te esperando, porque Ele quer conversar com você. Ele quer conversar com você. E talvez você fale, eu não sei nem orar. Como é que eu vou falar com Deus se eu não sei nem orar? Deus, Ele não está te chamando. Ele está te chamando para ter uma conversa com Ele. E esse é o tempo que Deus está nos chamando para viver um relacionamento profundo com Ele. Não é mais tempo de ficar correndo feito loucos, mas é um tempo que Ele está nos chamando para ter um relacionamento com Ele. Ele está nos chamando porque Ele quer mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E a mudança verdadeira só vem quando nós começamos a ter um relacionamento com Ele. Você talvez não tenha quarto, mas você tem uma sala que pode orar. Essa de uma discípula que a casa dela era tão tribulada, era tão... Sabe aquela casa que é barulho em todo que é lugar? Ela falava que ela ia para dentro do banheiro para orar, para falar com Deus. Mas dentro do banheiro, Deus é também dentro do banheiro, viu? Então você não tem desculpa para nós. Procura um lugar. A Bíblia fala que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, porque em secreto que nós vamos estar, ali Deus vai nos ver. Fala de quarto. Mas se você não tiver o quarto ali, por que o quarto? Porque é um lugar de intimidade. Deus, Ele quer ouvir as conversas que você não tem coragem nem sequer de falar para a sua esposa. Talvez exista uma fraqueza na sua vida e você não sabe vencer essa fraqueza e tem vergonha de expor essa fraqueza para a sua esposa, para o seu esposo. Mas Jesus, você não precisa ter vergonha de Jesus. Você pode abrir o seu coração de Jesus, porque Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te sarar. Ele está pronto para curar o teu coração. Para isso, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Quando Zaqueu sentou e ele abriu o coração dele para Jesus, não houve condenação. Muitas vezes nós temos medo de falar para Jesus, não, estou com medo porque o que eu fiz é gravíssimo. Entenda, Jesus, Ele já morreu pelos nossos pecados, mas a Bíblia fala que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque o sangue de Jesus, Ele nos perdoa de todo o pecado. Mas para isso você precisa confessar. Para isso você precisa abrir o seu coração. Então hoje Jesus, Ele está te convidando. Aqui está a figura de Zaqueu. Mas o convite não é só para Zaqueu. O convite é para mim. O convite é para Marina. O convite é para Cássila. O convite é para todos nós. Se você hoje quer viver uma mudança na sua vida, para de ser uma pessoa superficial. Para de achar que porque está na igreja é sempre... Não, começa hoje. Faça correto. Jesus, Ele está convidando. Meu filho, eu posso entrar na tua casa? Eu posso entrar no teu coração? Eu posso mudar a tua história? Nós podemos ser amigos? Nós podemos. Não, a partir de hoje, você pode ser o meu amigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero estar contigo todos os dias. Eu quero andar com você todos os dias. Eu quero te orientar, eu quero te ensinar, eu quero curar o teu coração, eu quero libertar você de vícios que ainda tem. Eu quero mudar a tua história. Você está disposto? Foi o mesmo convite que ele fez para Zaqueu. Zaqueu, deixa eu entrar na sua casa. Ele faz esse mesmo convite hoje para você. Deixa ele entrar hoje na sua casa. Deixa ele entrar no seu coração. E deixa ele mudar a tua história. E Zaqueu e Jesus vai despedir
agora. Deu nem um abraço de Jesus? Aqui é o Jesus falou que você recebeu salvação. Toda a sua casa recebeu salvação. Amém? Obrigada, gente. Então hoje, nós podemos ter a oportunidade de começar uma nova vida, uma nova caminhada. Nós temos a oportunidade de ser novas pessoas. Nós temos uma nova oportunidade de avivar o nosso chamado, avivar o nosso ministério. Porque quando Jesus ele nos convida, deixa eu entrar na tua casa, porque eu quero mudar a tua casa, quero mudar a tua história, e principalmente eu quero mudar você. Porque Ele quer fazer coisas grandiosas através da nossa vida. E tudo que você precisa hoje é dizer sim, Senhor, entre na minha casa, entre no meu coração. E aí Jesus fala, eu quero a partir de hoje, eu quero ter uma história com você. A partir de hoje eu quero ter uma vida com você. A partir de hoje eu quero me relacionar com você. Você está disposto a viver esse relacionamento comigo? Você está disposto a começar uma nova história comigo? Não importa a quantidade de tempo que você está na igreja, a nossa vida vai florescer e vai mudar quando nós começarmos a ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter coragem. Por que coragem? Coragem de renunciar a algo para estar com Deus. Coragem para dizer, Deus vai ser prioridade na minha vida a partir de hoje. A partir de hoje, eu quero estar com Deus todos os dias da minha vida. A partir de hoje, eu quero que Jesus more no meu coração e faça morada. A partir de hoje, eu quero que Jesus entre no mais profundo do meu coração e mude a minha história.